Considerando os resultados do terceiro trimestre de cada uma dessas empresas, resolvi recalcular o preço teto projetivo de cada uma delas, tendo em vista a divulgação dos seus resultados, como por exemplo, o lucro auferido no terceiro trimestre e a projeção de pagamento de dividendos e JCP para o mês de novembro e dezembro. Lembrando que aqui no canal eu já mostrei como calcular o preço teto dessas ações, já calculei o preço teto do Banco do Brasil, da Taesa e da Klabin. Hoje estarei atualizando o preço teto de cada uma delas e em seguida estarei calculando o preço teto tanto da Caixa de Seguridade como de BB Seguridade, que são as 5 empresas que eu tenho em carteira. Precisamos de algumas informações para podermos preencher essa tabela de forma automática. Dentre elas, nós temos que saber o payout, que corresponde ao percentual do lucro que será distribuído para os seus acionistas. Precisamos do total de ações e do lucro projetado para o período. Dessa forma, será possível calcularmos o lucro por ação, que é o LPA, bem como o DPA, que é o dividendo pago por ação. Estaremos, portanto, utilizando o site Status Invest e começaremos pela ação do Banco do Brasil, BBAS3. A informação que estaremos buscando está nessa aba contábil. Estaremos procurando informações sobre o lucro líquido, principalmente nesse último trimestre de 2023. Vamos marcar a opção por trimestre, dos últimos 10 anos, vamos desmarcar as opções custo e receita líquida e vamos observar os resultados dos últimos trimestres do Banco do Brasil. Primeiro trimestre, ele teve lucro líquido acima de 7 bilhões, no segundo trimestre acima de 9 bilhões e no terceiro trimestre teve um resultado acima de 8 bilhões de reais. Essa informação será importante para estarmos calculando o preço teto projetivo do Banco do Brasil. Vamos considerar, para efeitos de cálculo, o valor do quarto trimestre referente ao terceiro trimestre, ou seja, vamos repetir esse valor de 8,84 bilhões de reais para o quarto período. Logo abaixo, é possível observarmos essas informações consolidadas. Estaremos utilizando essa terceira opção, Year to Date, ou seja, o resultado dessa empresa até a presente data e, portanto, estaremos procurando informações sobre o lucro líquido do Banco do Brasil. O lucro líquido referente ao primeiro trimestre até ao terceiro trimestre de 2023 consta justamente o Banco do Brasil acima de 25 bilhões. Portanto, estaremos somando esse valor ao resultado do terceiro trimestre. Estaremos simulando um possível resultado do quarto trimestre para essa ação do Banco do Brasil. Somando esse valor ao possível resultado do quarto trimestre, teremos pouco mais de 8,84 bilhões, que nos dará um lucro líquido projetado próximo de 35 bilhões de reais. Observando na tabela, nota-se que o lucro que tínhamos projetado não foge muito do que tínhamos estipulado alguns meses atrás, ou seja, manteremos esse valor de 35 bilhões de reais. Vale destacar ainda que o Banco do Brasil ele divulgou dividendos e JCP nesse mês de novembro. Se você observar, está previsto o pagamento para o dia 30 de novembro, pagamento em forma de dividendo e um pagamento em forma de JCP. Caso você queira receber esses proventos, você deve se atentar para a Datacom do referido banco, ou seja, até o dia 21/11, se você tiver investido em ações do Banco do Brasil, você estará recebendo de fato esses proventos de 10 centavos de dividendos e um pouco mais de 68 centavos de JCP. Lembrando que o JCP existe a incidência do imposto de renda. Então, para você saber o valor líquido de quanto você irá receber, você deve pegar esse respectivo valor e estar multiplicando por 85%. Assim você terá o valor líquido a receber na sua conta. A próxima empresa é a Taesa. De forma semelhante, estaremos observando as informações contábeis dessa empresa, mais especificamente o resultado trimestral e olharemos o lucro do referido período. Observe que no último trimestre, o seu lucro líquido divulgado um pouco mais de 278 milhões de reais, valor um pouco acima do período passado, no entanto muito abaixo do primeiro trimestre do mesmo ano. Observe que o lucro líquido até a presente data, considerando os 3 trimestres, a Taesa teve um lucro um pouco acima de 886 milhões de reais, considerando que foi acima de 279
78 milhões, somando a esse valor, dará algo em torno de mais de R$ 1 bilhão. Observando, portanto, a nossa planilha, vemos que o valor do lucro projetado não está tão distante, considerando o resultado do terceiro trimestre. Dessa forma, iremos manter o lucro projetado da Taesa também. Observe ainda que a Taesa já divulgou pagamentos em forma de dividendo e o JCP para o mês de dezembro. Sua data de pagamento será no dia 15 de dezembro. Um valor acima de 1 centavo de dividendos e pouco acima de 58 centavos em forma de JCP. Obviamente, acabou surpreendendo a maioria dos seus investidores, tendo em vista que não esperávamos pagamento pela empresa, tendo em vista o seu cenário atual. A terceira empresa que estaremos reformulando o seu preço teto projetivo é a Klabin. Período trimestral, só queremos informações sobre o lucro e, portanto, é possível se observar que no último trimestre a Klabin ela teve um lucro acima de 258 milhões de reais, um valor abaixo do segundo trimestre, mas ainda abaixo do primeiro trimestre, que foi acima de R$ 1 bilhão. Em resultado, iremos procurar não mais informações sobre o lucro líquido, e sim informações sobre o EBITDA, tendo em vista que a política de pagamento da Klabin não leva em consideração o seu lucro líquido, e sim o EBITDA ajustado, que nesse caso, até o presente momento, temos um valor de pouco mais de 4,6 bilhões de reais. Esse valor estaremos somando com o valor do último trimestre. Iremos considerar, portanto, esse resultado acima de 1 bilhão de reais. Vamos somarmos para projetarmos o lucro líquido da empresa. Portanto, somando esses valores, chegaremos a um valor de pouco mais de 5,8 bilhões de reais, próximo de 6 bilhões de reais, que será o valor que estaremos utilizando para efeitos de cálculo. Assim, observe que na planilha nós temos um valor de mais de 500 milhões acima do valor estipulado. Dessa forma, estaremos arredondando esse lucro projetado para 6 bilhões de reais. A título de informação, a Klabin já divulgou o pagamento em forma de JCP para o dia 14 de novembro, com data com até o dia 27 do 10, pagando, portanto, um valor acima de 5 centavos por ação. Isso se você tiver Klabin 4 na sua carteira. Lembrando que o payout de cada uma dessas empresas é possível se observar no relatório gerencial ou até mesmo no estatuto de cada uma delas. Para o Banco do Brasil, estamos utilizando 40%, para a Taesa 80%, para a Klabin em torno de 20%. No estatuto da mesma, ela informa que será distribuído em torno de 15% a 25% do EBITDA ajustado para os seus acionistas. Nesse caso, estamos considerando um valor moderado de 20%. Para calcularmos o preço teto projetivo tanto da Caixa Seguridade quanto de BB Seguridade, precisaremos de mais informações. Além do lucro projetado, precisaremos do total de ações, bem como o payout dessas empresas. A partir de então, será possível calcularmos de forma automática o preço teto dessas empresas. Lembrando que esse percentual do yield aceitável foi estimado por mim. Então você pode estar mudando esses valores e a partir de então obter um preço teto proporcional à sua análise. A próxima empresa é a Caixa Seguridade. Buscaremos informações sobre seu lucro líquido. O terceiro trimestre foi algo acima de 916 milhões de reais, bem superior ao seu valor divulgado no segundo trimestre e ainda superior ao valor do primeiro trimestre, o que nos mostra um crescimento razoável dessa empresa que teve o seu capital aberto na bolsa de forma bem recente. Assim, o seu lucro líquido até o terceiro trimestre está acima de 2,5 bilhões de reais. Esse valor estaremos somando ao resultado do terceiro trimestre, tendo em vista que estamos projetando o preço teto dessa empresa considerando o valor do quarto trimestre igual ao valor do terceiro trimestre. Somando, portanto, teremos um valor próximo de 3,5 bilhões de reais, ou seja, uma projeção do lucro considerando todo o período do primeiro ao quarto trimestre. Colocando esse valor na tabela, buscaremos agora informações sobre a quantidade de ações da Caixa Seguridade e em seguida o payout dessa empresa, ficando em geral, e assim teremos a quantidade de papéis da Caixa Seguridade, o valor de 3 bilhões de papéis. E a próxima informação é sobre o payout da empresa. É possível observarmos, colocando o tempo máximo, que a média de distribuição da Caixa Seguridade
está acima de 76%. Observe que em 2021, seu payout esteve em torno de 85%, em 2022, 86%, em 2023, como seu período interino não terminou, estamos com valor baixo. Dessa forma, estaremos utilizando um payout em torno de 80%, considerando os anos de 2021 e 2022, preenchendo, portanto, as informações que faltavam, considerando o payout de 80% para a Caixa de Seguridade, chegamos a um DPA de 93 centavos por ação e um LPA, que é o lucro por ação, em torno de 1,17. Vamos estar modificando esse yield aceitável. Colocaremos um valor menor, tendo em vista o seu histórico de pagamento. Como é possível observarmos no site, seu dividend yield dos últimos 12 meses foi algo em torno de 8,85%. Então, para efeito de cálculos do nosso preço teto projetivo, estaremos considerando esse valor de 8%. Observe que o preço teto foi alterado para 11,67. É um valor que está acima da cotação atual, considerando uma pequena margem de diferença em relação à sua cotação. Isso porque eu estou considerando ter um retorno de 8% de dividendos sobre o valor investido nessa empresa. Vale destacar que a Caixa de Seguridade efetuou o pagamento de 50 centavos no dia 6/11, um pagamento em forma de dividendos, pagando, portanto, algo em torno de 50 centavos por ação. Dessa forma, quem investiu até a data de 24/10 recebeu esses dividendos na sua conta. A última empresa é a BB Seguridade, que teve resultados expressivos no último período. Como é possível observar, no terceiro trimestre, ela teve um lucro líquido acima de 2 bilhões de reais, bem superior ao do segundo e ao do primeiro trimestre. Dessa forma, considerando até a presente data, o valor considerado até o terceiro trimestre, nós temos algo em torno de 5,8 bilhões de reais, correspondendo ao lucro líquido até o terceiro trimestre. Estaremos pegando esse valor de 5,84 bilhões de reais, estaremos somando ao valor do terceiro trimestre. Somando esses valores, nós chegaremos a um lucro projetado próximo de 8 bilhões de reais, um valor bastante expressivo e já esperado pelo que a empresa tem mostrado até o presente momento. Estaremos considerando, portanto, um valor de 8 bilhões de reais como lucro projetado para a BB Seguridade. O total de papéis de BB Seguridade está em torno de 2 bilhões de ações. E o seu payout, vamos considerar o valor máximo do período e observarmos que a sua média está acima de 89%. Dessa forma, iremos considerar, para efeito de cálculos, um payout de 90% para projetarmos o nosso preço teto. Assim, considerando o payout de 90%, é possível obtermos um DPA de R$ 3,60 e um LPA de R$ 4,00. Considerando ainda o dividendo pago dos últimos 12 meses, que foi algo em torno de 11%, para efeitos de cálculo do nosso preço teto projetivo, estaremos considerando 10% de yield aceitável. Então, na nossa tabela, devemos considerar 10% de yield aceitável para BB Seguridade, o que nos dá um preço teto bastante distante da cotação atual de BB Seguridade. Ou seja, para efeitos de compra, BB Seguridade ainda está barata conforme a nossa projeção. Assim, você viu na prática como projetar o preço teto das ações, utilizando o método projetivo. Existem outros métodos para se calcular o preço teto. No entanto, esse método projetivo chega a ser um método mais assertivo, mais dinâmico e mais próximo da realidade. Destaco ainda que esse yield aceitável você pode estar modificando. Para o Banco do Brasil, formos olharmos no site, observamos que nos últimos 12 meses, o Banco do Brasil tem distribuído algo em torno de 9% de dividendo. Dessa forma, é possível estarmos alterando esse valor para 9%. Assim, o nosso preço teto já estaria bem acima da cotação atual. Lembrando que não é recomendação de compra, você faz suas análises e faz investimento conforme os critérios que você estabeleceu para investir. Essas são as ações que eu tenho investido de forma recorrente, pretendo segurá-las por longo período e sempre estar atualizando o meu preço teto, conforme minhas análises e conforme o preço teto projetado. As ações que eu poderia estar investindo seria Banco do Brasil, BB Seguridade e ainda Caixa Seguridade, tendo em vista ser uma empresa do segmento
que teve seu capital aberto de forma recente. A Taesa, no momento, está acima do meu preço teto e por isso não investiria nela. E no caso da Klabin, seria algo a se pensar. Eu ficaria em meio termo ao decidir investir na Klabin ou não, tendo em vista seus últimos investimentos e a projeção de lucro para os próximos anos. Então, dessa forma, você calcula o preço teto das suas ações, o que irá lhe ajudar a tomar a decisão de investir ou não em uma determinada empresa. É claro, você tem que levar em consideração outros indicadores fundamentais dessas empresas. Já tem vídeo aqui no canal mostrando como analisar uma empresa na prática.